Salve, salve, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Eu sou o Vitor Batman e no episódio de hoje nós vamos falar sobre finanças pessoais. Então, se você é aquele tipo de pessoa que o salário sempre acaba antes do mês, perde um pouco do controle do gasto com o Uber Eats, tá querendo saber o que você pode fazer com o seu dinheirinho para ele render um pouquinho mais, esse episódio é para você. E para me ajudar com isso hoje, tem meu grande amigo Matheus Carneiro, consultor financeiro da W1. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo. Muito obrigado, hein? Prazer recebê-lo você aqui. Prazer todo meu, para vocês também aí. Boa noite, pessoal, né? Mas vamos lá. Primeiro, esse é um assunto que poucas pessoas sabem no Brasil, né? Pelo que eu dei uma pesquisada aqui, a maior parte dos brasileiros tem problema em guardar dinheiro. A gente está numa das piores posições em alfabetismo financeiro. Na verdade, entre os 70 países analisados pelo PISA, o Brasil ficou em último lugar em questão de analfabetismo financeiro. A gente tem 62 milhões de brasileiros que estão no SPC, 58% dos brasileiros não poupam um centavo do próprio salário e 76% acham que a poupança é a melhor forma de se investir. Então a gente vê que assim, ignorância financeira é um dos grandes problemas, né? Eu acho que a gente devia começar a aprender isso desde a escola, mas como não é o caso, você está aqui para ensinar a gente. Vamos lá. Bom, Vitão, em cima de tudo que você colocou, né? Eu acho que o ponto principal é que é cultural. Querendo ou não, ninguém realmente ensina pra gente, mesmo as pessoas que têm uma condição financeira um pouco melhor. O problema principal é a falta da cultura, né? Exatamente. Dinheiro é um tabu no Brasil. Infelizmente ou felizmente, isso está mudando. Pro meu cenário, olhar um pouquinho como positivo, né? Tá mudando. Emprego pra você, né, meu amigo? Pra gente tá bom, tá ficando melhor. Problema bom de ter. Maravilha. Bom, Vitão, eu gosto muito de usar essa parte de conhecimento, né? Eu gosto de usar uma analogia bem bacana com os meus clientes, que é relacionada à montanha-russa. Quando você era moleque lá, tinha os seus 8, 9 anos, primeira vez que foi na montanha-russa, antes de você entrar nela, como é que tava o coração? Frio na barriga, o coração bombando. Bombando, né? E é justamente isso. Por quê? Porque você não sabia como é que era. Simplesmente você não conhecia, simplesmente você não tinha ideia do que era, o que estava por vir, e te deixava um pouco bem ressabiado, colocar dessa forma aí, né? Lógico. Os termos um pouco mais políticos, né? E depois que você entrou na montanha-russa, foi a primeira vez. E aí? Já mais relaxado. Exatamente. Já conhece. A parte de finanças, especialmente investimento, acaba assustando um pouco as pessoas porque ninguém conhece. Não é disseminado. Hoje em dia teve um boom, sim, essa parte do mercado financeiro, do conhecimento, da educação financeira. E é o que eu vou tentar passar um pouco para vocês hoje também. Tá bom? Legal, vamos embora. Beleza, Vitão. Bom, vou até te começar com uma pergunta. Para você e para todo mundo que está em casa lá. Então, educação financeira, cara, como que você define esse ponto pra gente? Educação financeira é saber como você guardar seu dinheiro, como você fazer ele render, como você ter controle sobre os seus gastos e objetivos que você quer cumprir com a sua grana. É o que eu diria. Perfeito. Bom, é bem por aí, tá? Mas além disso, a ideia aqui hoje é disseminar um pouco, quebrar alguns tabus, né? E também tirar algumas dúvidas de algumas pessoas em casa que com certeza querem começar, mas não sabem como, né? Exatamente. O que mais tem, pessoal que sabe que tem um dinheirinho, tá sobrando no final do mês, mas acaba deixando na poupança porque sabe que é o mais seguro, que vai estar lá depois se precisar, e começa a falar de ações e fundos de investimento, essas coisas, a pessoa fica com o pé atrás. É bem aquela sensação de montanha-russa que você falou. Sim, é bem nessa linha mesmo, né? A parte da montanha-russa que você falou, quando a gente começa a colocar essa parte de ações, de fundo de ações, entrar um pouco na variação mesmo. O pessoal sabe que pode dar B.O. A primeira montanha-russa com 3 loopings, eu colocar assim, né? Beleza, Vitão, eu só trouxe uma foto minha aqui para você lembrar e realmente acreditar que eu já tive cabelo. Olha lá. Então... eu tô indo pro mesmo rumo, meu amigo. Rapaz, tá complicado. Bom, mas brincadeiras à parte, de onde começou tudo isso, cara? Eu sou formado fora do Brasil, sou formado em Michigan, eu tenho uma graduação de economia, tenho um minor de business e de verdade, Vitão, assim, já tive a experiência de viver os dois lados da moeda. Tá?
a cabeça de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, nesse ponto, é muito mais acostumada a falar de dinheiro. Tanto que lá fora, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, aquela questão do financial advisor, ela é muito mais presente. E Sim. por que você acha que hoje a gente não fala muito disso no Brasil? Não sei, meu amigo. Por quê? Tabu. Simplesmente porque dinheiro é tabu. Quantas vezes você não viu o teu pai, a tua mãe, os teus avós, teus amigos falando, cara, dinheiro você não fala nem pro cônjuge, verdade, né? É verdade. É segredo. É segredo. Então, bom, indo um pouquinho mais para cima em relação a esse ponto. Eu vou começar com uma pergunta, Vitão, até pro pessoal que está em casa. Hoje, viajar, comprar um carro, o sonho principal do brasileiro é comprar a casa própria, né? Muita gente, eu quero fazer isso, acaba sendo meio utópico para algumas pessoas porque não sabem como começar. Mas aí, se eu tivesse que te perguntar, Vitão, 10% do que você ganha hoje, guardaria para isso? Com certeza. Se eu conseguisse, com certeza. Legal. Então, justamente esse é o nosso ponto. Entender por que nós, brasileiros como todos, não temos essa cultura ou esse mindset. Tá? E aí, vou colocar um dado um pouco mais expressivo, que muita gente hoje, mais da metade da população, simplesmente não poupa nada. Nada. Zero. Essa é foda. Então você imagina, muita gente não faz isso, muita gente tem muitos sonhos, só que por que não faz? Porque não sabe por onde começar. Esse é o problema principal. Uma faixa muito mínima da população hoje tem esse mindset, essa ideia. Isso é uma coisa que eu tava vendo, que essa parte da ignorância de analfabetismo financeiro não é só questão de ser jovem, não. Tava vendo que uma pesquisa feita pelo Sebrae, que 77% dos empreendedores autônomos que faturam até R$81 mil nunca fizeram um curso de finanças, 48% não tem previsão de gastos, 50% ainda usam um caderno físico para anotar o gasto e 39% nem registram todas as receitas que chegam. Então, o pessoal que, o dinheiro não está nem sendo mensurado quando entra. Sim, é exatamente esse o ponto, né? E não é uma questão de faixa etária, de faixa salarial, de quanto ganha, de quanto tem. Não à toa, se você parar para ver hoje, mais de 80% das empresas hoje que são passadas de pais para filho, elas quebram. Por quê? O pai pode até ter uma mente empreendedora, pode até entender muito do negócio, e aqui eu não estou falando que o filho não é capaz. Eu estou falando justamente por não ter essa educação. Não está estruturado. Não está estruturado. Então, muitas pessoas acabam misturando pessoa física e jurídica, porque a pessoa jurídica, já vi casos de clientes mesmo, a empresa sustentar 2, 3 casas. É uma empresa que fatura bem, é uma empresa que ganha bem, que poderia facilmente dar um conforto, só que não consegue, porque essa falta de organização bagunça. O gasto da pessoa jurídica e da pessoa física junta tudo na mesma coisa e não consegue separar. Por exemplo. Complicado. Imagina o Batman pra salvar um negócio desse aí, né? Batman é bilionário. Eu ainda não sou, né? Então tá bom. Trabalhando pra isso. Beleza. Bom, e hoje no Brasil, né? O que de fato acontece? Fala um pouquinho do Brasil atual. Eu vou começar falando um ponto principal, cara, inadimplência. Então, hoje, você parar para ver, quase 3/5 da população do Brasil hoje se declara endividado de alguma forma. Muita gente, quase 60%. Eu estou falando aqui, vou usar um comparativo, mas, se eu parar para pensar hoje, são quase 120 milhões de pessoas, assumindo que o Brasil tem 200 mil, claro que é 200 milhões. Um pouquinho mais, mas mesmo assim, estou falando de 120 milhões. Para o pessoal que gosta de futebol aí, são 4 torcidas do Flamengo. Se uma já é muito grande, imagina 4, Então, isso é louco. Muita gente. Bastante gente. Além disso, não só está endividada, gente que não consegue pagar. Um quarto da população do Brasil hoje praticamente não consegue pagar o que deve. E essa dívida vai rolando, né? Bola de neve. E aí, o pior. Pessoal que se endivida, se compromete e não consegue pagar. A gente pode falar 9% é pouca coisa, né? 20 milhões de pessoas, 18 milhões de pessoas, trazendo de novo para aquele número de 200 milhões. Muita gente. Tá? Então, um pouquinho de consciência eu vou trazer. E aí, cara, o que isso acarreta, né? Vou colocar 2 pontos principais aqui, que é os 2, talvez, principais objetivos do brasileiro hoje. O carro e a casa. Vitão, 40% hoje, quase metade da população brasileira desiste de comprar a casa
que é o maior sonho da população da planta. Eita. Complicado. Complicado. Imagina então que você, cara, aquela pessoa que batalhou a vida inteira para comprar uma casa, ouviu as pessoas do lado, os pais, a família, puta, sonho da casa própria. Foi lá, começou a pagar, na parte de financiamento não consegue pagar. Não consegue pagar. Você tem ideia do porquê, Vitão? Olha, acho que tudo volta para aquela parte da ignorância financeira, né? O pessoal Também. não tem cultura, não tem essa noção de como gerenciar gastos, é o que eu estaria. Legal. É bem por aí mesmo. Cara, parte de educação financeira. Também, tá? Mas o ponto principal aqui também, um dos pontos, né, não é o único, obviamente, é uma questão de estratégia. A estratégia que a pessoa adotou para comprar, às vezes, para hoje, ela consegue. Parcela, né? Cabe no bolso. Mas e aí? Quem garante que daqui a 10, 15 anos você vai estar conseguindo pagar teu emprego? Como pagar as tuas contas, né? Você está fazendo negócio aqui, negócio ali. Cabe no mês seguinte, cabe no mês seguinte. Pois é. Mas esses gastos que são de anos, né? Você não consegue calcular. Exatamente. Você consegue projetar, mas calcular, por mais difícil que seja, você consegue se resguardar de alguma forma. Então, é essa consciência que as pessoas não têm. Ah, Matheus, mas e aí? O que eu faço? Qual que é a estratégia? Qual que é a melhor estratégia? Tudo na vida de um consultor financeiro, de um economista, existe apenas uma resposta. Sabe qual que é? Depende. Uma boa resposta. Tá? Porque situações e situações. Eu estou falando aqui de muita gente que não programou a compra da casa, não programou como é que vai ser o ano. Imagina que a pessoa não consegue programar o ano. Quem dirá programar 20 anos? Com certeza. Faz sentido? Sim, total. Exatamente. E isso também reflete pro carro. Um quinto dos carros que estão aí na rua vão ser retomados. Exatamente. Então isso é... Imagina, cara, quantas pessoas não fazem 18 anos, 19 anos e começam a pensar no carro. Começam minha família andou de ônibus a vida inteira e eu vou dar um carro. Próprio. Precisa ter noção. E como é que faz para ter mais noção? Como é que o pessoal que quer se organizar com isso, quais são os passos que o cara tem que tomar? Bom, primeiro de tudo tem que entender qual que é o momento financeiro atual, né? Tá. Relacionado a um start nisso, né? Entender qual que é a situação atual, o que pode, o que não pode fazer, tem que ter a consciência, sim. Eu acho que, na minha opinião, Vitão, o problema principal é mindset. É a pressa. Hoje, o brasileiro é um povo que tem pressa. Conheço. Conhece, né? Cidadão de São Paulo conhece a pressa. Pouquinho, né? Pouquinho estressado com isso também, né? Então é exatamente isso, Vitão. Cara, acho que pressa hoje, a gente costuma brincar que a pressa é inimiga do planejamento financeiro. Então, tem que ter no momento certo, tem que fazer no momento certo, não tem jeito. Enquanto as pessoas não tomarem essa consciência, os problemas continuam aumentando e aumentando cada vez mais. Estou falando de uma casa aqui, mas imagina se fosse a faculdade do teu filho. Qualquer gasto desses que são gastos mais altos, você precisa ter uma organização grande para você não se embananar com as dívidas e acontecer aquela bola de neve que você tinha mencionado, né? No Brasil tem os juros no cartão de crédito 400% ao ano, a média, né? Você pega de um ano para o outro, você comprou uma TV, endividou ela, em 3 anos está devendo um apartamento. Sim. E muitas vezes a gente tem aquela falsa impressão do imóvel na planta, né? De puta, vou construir a casa do zero, vou levantar ela e aí depois eu vou pagar e vou dar um jeito. Cara, não é assim que funciona. Não é assim. Então, ter um planejador, da mesma forma que você precisa ter um médico para cuidar da tua saúde, para operar o teu joelho, para ter um advogado para te ajudar no tribunal, cara, aqui você precisa de um planejador financeiro, uma pessoa profissional, que vai olhar para a tua vida como você não olha. A gente pode até ter o melhor conhecimento, mas hoje, Vitão, quem consegue olhar para a própria vida sem ser parcial? De verdade. Ninguém, né? Ninguém. Todo mundo tem seu viés. Todo mundo tem seu viés, não tem como. Então é justamente isso que acaba atrasando muito, muito na vida dos brasileiros. Entendi. Tá? Quer trazer um pouquinho desses pontos. Vitão, e quando sobra? Se eu tivesse que te perguntar aí, quais são os 3 principais investimentos da escolha do brasileiro? Como sobra um dinheirinho no final do mês, onde que ele coloca? Exatamente. Poupança, Beleza. conta corrente Tá. e aquele dinheirinho debaixo do colchão. Perfeito, cara. Vem por aí. Beleza. Bom, poupança sim é o primeiro deles. Ponto aí pro Super Batman. Bom, poupança acaba sendo sim a primeira opção, justamente porque é o que o brasileiro mais conhece. Né? Lógico. Conta corrente, muitas vezes, porque a pessoa não sabe como fazer o primeiro investimento e também não quer escolher a poupança. Só deixa lá e não precisa fazer nada, né? E o terceiro, Vitão,
Na verdade, são os imóveis. Porque, bom, não sei se você já ouviu falar de uma frase muito antiga, lá na época dos nossos avós, os nossos pais também, alguns dizem isso, que quem tem terra não erra. Já ouviu falar? Já. Legal. Então, qual que é o ponto aqui dentro? Imóveis acabam sendo, sim, uma forma muito forte de investimento mesmo, de escolha dos brasileiros, justamente por não ter ou não conhecer outras opções, tá? Hoje em dia, além disso, muito se fala do nosso amigo Tesouro Direto, né? O que as pessoas Qual que esse daí, o Tesouro Direto, ele entra onde? A parte do Tesouro Direto seria investimento no governo, tá? Que nem tá aqui, então. Não tá aí. Beleza? O Tesouro Selic, provavelmente, ele é um tesouro que vai acabar seguindo a taxa Selic, conforme o próprio nome diz. E é um investimento que ele vai ser um pouco mais conservador. Porém, quando eu falo de Tesouro Direto, ele está falando de pelo menos 3 modalidades, né? As principais, que é o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. Tá. A gente tem que tomar cuidado nesse ponto, Vitão, pelo seguinte, escolhendo o cara errado, no momento errado, você pode sim ter o seu dinheiro desvalorizado dentro do Tesouro. Entendi. Então, é por isso que sim, é sempre importante ter uma orientação profissional de alguém do teu lado. E fora isso, o brasileiro hoje chama um pouco de atenção essa parte de ações. Por que o brasileiro investe tão pouco em ação? De novo, por medo. Tabu. Né? Se você for ver hoje, nos Estados Unidos, a taxa de juros deles, que é a Fed, ela é extremamente baixa. O que motiva ainda mais o americano a escolher investir no mercado, investir em empresas, ou seja, em ações. Você tem que ir para coisa com mais risco, porque o que não tem risco não garante, né? Se você deixa só na poupança lá, você acaba perdendo dinheiro ao longo do ano, não é? Exatamente, é mais ou menos por aí mesmo, tá? É claro que se a gente for ver em filme, né, hoje em dia investir realmente em ações, investir, não é aquela maluquice toda, tá? Então, mas também tem sim que olhar com carinho, porque senão a chance de fazer besteira é muito grande, tá? E uma coisa que chama muita atenção é que 40% das pessoas não investem de maneira alguma. Isso quer dizer que ele não sobra dinheiro ou que ele prefere não investir em lugar nenhum? Escolhe não investir. Escolhe não investir. Muitas vezes porque também não tem outra opção. Tá? Muita gente, até com a parte da poupança, fica um pouco ressabiada, especialmente porque aconteceu na época do Collor. Tá? Que travou a poupança para todo mundo. A pessoa não confia no governo, nem coloca dinheiro lá. Pessoa extremamente... colocar ressabiada, tá? Mas por falta de conhecimento mesmo. É o cara do colchão que eu falei antes. É o cara do colchão que você falou antes. Vem por aí, tá? E falar um pouquinho sobre... Sai um pouco dessa parte de investimento, tá? Fala um pouquinho sobre controle, né, Vitão? Acho que muitas pessoas, até o pessoal de casa, pode concordar comigo também, que não começa alguma coisa por não ter controle ou não saber como controlar. Antes de você sentar com um consultor financeiro, Vitão, você tinha essa mesma impressão? Total, eu não sabia de nada. Legal. E é justamente esse o ponto, porque as pessoas não sabem como começar. Hoje, nesse momento, vou dar algumas dicas, algumas coisas de como a gente pode sim começar a olhar. E no final, vou dar aquela dica de ouro, né? O pessoal de casa aí... Fica até o final do vídeo, hein? Vai ter dica de ouro. Fica até o final do vídeo, isso aí. Então, como que a gente pode começar? Tá. Olhando um pouquinho primeiro, como que o brasileiro realmente investe? Se sobra alguma coisa no final do mês. Se sobra alguma coisa no final do mês. Essa é a premissa. O ponto é que, na verdade, o investimento ele tem que ser o seu primeiro boleto. Por quê? Hoje, vou dar um outro cenário, uma outra analogia. Eu gosto muito de usar analogia, Vitor. Que, assim, imagina que você vai tirar uma foto. A gente vai sair daqui agora, a gente vai comer alguma coisa, vai se encontrar em algum lugar, a gente vai tirar uma foto. Quem é a primeira pessoa que você olha naquela foto? Eu. Vai falar que você também é o mais bonito, né? Por causa da camisa baixo, vai ser por isso. Tá certo. Exatamente. Então, sim, você primeiro se preocupa com você mesmo para depois olhar as pessoas da foto. Por que não fazer isso também com a vida financeira? Esse é o ponto principal. Então, primeiro a gente olha para o futuro, para os objetivos, porque eu preciso olhar para mim, para depois começar a investir. Matheus, mas eu não sei como que eu vou fazer isso, não sei o quanto que eu posso investir. É um enigma. Então, como que a gente pode fazer isso? Através do controle. Então, como controlar melhor o meu dinheiro, Vitão? Primeiro de tudo, tem que entender o que está gastando. Não tem segredo. Eu costumo brincar com os meus clientes que eu gosto de ser aquele consultor financeiro que é o nutricionista que te passa Nutella para comer. Então tem que ser natural.
Mas como que eu vou dividir isso? Gastos fixos, gastos variáveis e também a parte de investimento. Ah, mas Matheus, o que é um custo fixo, o que é variável? Se eu te perguntar, Vitão, cara, como que você definiria um custo fixo? Custo fixo é o que você vai ter no seu mês, sim ou sim, né? Não tem como você fazer, você tem que pagar ele. Então, aluguel da sua casa ou seguro de saúde, por exemplo, eu colocaria como custo fixo. Legal. Vamos trazer um pouquinho outra vertente? Cara, hoje muitas pessoas me perguntam, eu sei que eu tenho Netflix, que eu vou pagar todo mês a mesma coisa e que eu sei que eu vou pagar todo dia 18, por exemplo. Custo fixo. Custo fixo, será? Acho que não, dá pra você tirar. Dá pra tirar. O ponto aqui dentro é que o custo fixo tem que ser tudo aquilo que define o seu padrão de vida. Tá. Se você hoje ficar sem ir na academia, claro, você tem outras maneiras de você praticar exercício físico. Uhum. Mas de verdade, a tua vida muda? Não. Então é esse o olhar que a gente tem que ter a partir de agora. Custo fixo é tudo que define meu padrão. Se eu hoje estou pagando um aluguel, se eu hoje estou pagando uma parcela de um financiamento de um carro, de uma casa, se eu parar de pagar, o que acontece com a minha casa? É tomada. É tomada, você perde padrão de vida. Uhum. Esse é o ponto principal. Custo variável, gastos variáveis, é justamente o oposto. Então, é tomar minha cerveja do final de semana, é escolher tomar o meu Monster, escolher tomar o meu Red Bull, escolher... Ir na baladinha, tomar umas com os amigos, é esse tipo de coisa. Exatamente, Vitão. E o ponto principal aqui dentro não é que você precisa de parar de fazer as coisas, mas tem o controle. Você tem que ter um controle, não tem jeito. E isso define muito mais o seu estilo de vida, o estilo do que eu vou fazer. Supermercado, por exemplo, é um baita de um tabu. Por quê? Muitas pessoas não conseguem identificar se é custo fixo ou variável. Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que alimentar minha família. Tá certo. Lógico. Só que, Vitão, você pode escolher comprar uma Nutella, pode escolher comprar um sonho de valsa. Uhum. Você tá comprando chocolate. Entendi. Agora, qual que é o estilo do chocolate que eu vou comprar? Qual que é o estilo do celular que eu vou ter? Se eu vou sair para tomar uma cerveja no bar do boteco do meu happy hour, ou se eu vou ficar em casa comer uma pizza com a minha família, com a minha namorada, com os meus amigos. Isso é estilo de vida. Tá? Faz sentido o que eu tô falando? Total. Pessoal de casa, se fizer sentido, dá um like aqui. Já deixa o like. Beleza. Bom, o outro ponto é a questão da divisão. Tá, beleza, Vitão. Escolhi, já sei identificar o que é essencial, o que é escolha. Então, e a partir de agora, o que eu faço? Vamos dividir isso de uma maneira simples. O que eu vou passar para vocês hoje é uma visão de você conseguir, de nós, né? Conseguirmos nos organizar ganhando 5, 10, 15, 100 mil reais por mês. Que é a parte de organização. É o princípio do 50, 30, 20. 50% do que você ganha hoje tem que sim ser direcionado para os seus custos fixos. Por que 50%? Cara, quanto que você paga uma parcela de financiamento, por exemplo? Depende do que você está financiando, né? Legal. Acabam sendo os custos mais elevados do teu planejamento, do teu mês a mês. Por isso que a gente deixa a maior parte para definir o teu padrão. Tá? Os custos variáveis, a gente costuma colocar 30% máximo, de novo. De 50% custo fixo, tá? Só para frisar. E máximo de 30% dos custos variáveis. E 20% fica de investimento. Pelo menos 20%. Tem muita gente que tem essa dificuldade. Claro, esse seria o cenário ideal. Tá? Esse seria o cenário ideal. Só que a gente entende que não é da noite pro dia que isso vai mudar. Assim como uma dieta. É um processo. É um processo. Como uma dieta. É como uma dieta. Exatamente como uma dieta. É exatamente como parar de fumar, é exatamente como parar de tomar cerveja. É nesse sentido que eu estou falando. Tá? Mas primeiro, você organizou tua vida, você sabe que quando você receber aquele dinheiro no final do mês, ou no começo, ou até para quem tem pagamento em 2 momentos do mês. Então, por exemplo, quando você está recebendo esse dinheiro no começo do mês, no final do mês, no meio, ou tem gente que tem pagamentos diferentes, então uma parte recebe no meio do mês, outra parte recebe no final. Como que eu divido isso? Sempre 50, 30, 20, não tem erro. Por isso que a gente usa porcentagem, não valores. Entendi, legal. Ótimo. Faz sentido isso de verdade? Total. 20% investimento, o resto você se vira, né? O resto é organizar. Tá. Porque mesmo que você tenha um padrão de vida de 40% do que você ganha, às vezes você extrapola nos outros 40%, nos outros 10% para a parte de gastos variáveis. Sim, entendi. De verdade, assim, contanto que você minimamente faça 20%, o resto é mais fácil de você balizar. Tá? Claro que tem situações, por exemplo, agora final de ano,
Natal, compra coisa pra família. Imposto de começo de ano, IPVA, IPTU, enfim, esse tipo de imposto. Sim. Então, claro, tem custos, tem meses que esses gastos eles são extraordinários. Não é uma coisa comum do nosso dia a dia. E é isso que a gente tem que se atentar. Se você tiver o controle de pelo menos 20% do que você ganha, você investir ou você direcionar para você... Já tá melhor que 60% dos brasileiros, pelo jeito. Exatamente. E Vitão, vou te devolver uma pergunta. Custo fixo é padrão de vida. Estilo de vida é nosso custo variável. Investimento. Sei lá, o que é? Essa parte de investimento, eu costumo utilizar duas palavras. Tá? Primeiro, futuro. E segundo, o respaldo. Tá? Imagina hoje plano de saúde, por exemplo. Tá? O plano de saúde é um dinheiro que você paga todo mês. Para lá na frente, quando você precisar, você tem um respaldo. Entendi. Tá? Investimento, monetariamente falando, é um dinheiro que você coloca todo mês, para lá na frente você ter um respaldo. Tá? Não difere um do outro. O ponto é que, claro, você vai balizar isso de acordo com o teu planejamento, você vai colocar, não necessariamente precisa entrar em custos de investimento, pode entrar em custo fixo, isso vai balizar bastante. Tá? Porque, querendo ou não, o padrão do seu plano de saúde também define o seu plano de vida. Lógico. Certo? Mas sempre tenha essa régua para os 20% pelo menos poderem entrar para o teu futuro, para os teus objetivos. Esse é o ponto principal. Tá Bom? Legal. Beleza. De novo essa parte. E aí um cara vou dar uma situação que imagina que hoje você tem uma casa, a sua casa tem 20 torneiras. Todas elas estão vazando água. É exatamente o que acontece com o teu bolso. Tá. Muitas vezes a gente tem 2, 3, 4 cartões de crédito. Você, por exemplo, hoje tem mais de 2? Tenho 2. Tem 2. Tenho 2. Legal. O meu ponto é o seguinte. Quanto mais vazão, mais pra onde pode vazar. Mais pode dar problema. Porque é mais difícil controlar. Lógico. Então Entendi. a ideia, por exemplo, eu já vi gente com 8 cartões de crédito. Pois é. Se para algumas pessoas o cartão de crédito é um inimigo, para esse cara então tá ferrado, né? Tem vários. Pois é. Brincadeiras à parte, Vitão, qual que é o segredo aqui dentro? Eu tô minimizando as minhas torneiras, tá? Minimizando as minhas torneiras, eu consigo efetivamente ter um controle melhor. Matheus, tenho custos que são indispensáveis no boleto. Tenho custos que são indispensáveis no débito automático. E agora? E agora? E agora? E agora, pessoal de casa? Não tem problema. O importante é que você tenha o controle disso. Quais desses custos são indispensáveis no boleto? Quais esses custos são indispensáveis no cartão? Enfim, você mitigar isso e minimizar essa vazão. Tá? Outra coisa que é importante é dinheiro vivo. Tá? Então, já teve aquela sensação de sacar dinheiro e sumir depois de 2 horas? Já. Triste. E aí, pra onde foi esse dinheiro? Depende da vez. Hoje, por exemplo, foi pra pagar um cara aqui, comprar um negócio ali, fiz um negócio ali, desapareceu. Sumiu. O problema é que quando você tem muita frequência disso acontecendo, você realmente perde o controle. E aí voltamos para estaca zero. Então, qual que é o ponto principal? Você conseguir rastrear o que está acontecendo. Você ter um controle disso. Seja um bloco de notas, seja um aplicativo, através de uma planilha, enfim, o que for mais sensato para o teu perfil. Não adianta nada também você fazer uma baita de uma planilha E não colocar as coisas ali. e não colocar as coisas ali. Entendi. Tá? É importante que você tenha assim, esse controle, se for em dinheiro, se for no cartão e tudo mais. Eu costumo colocar alguns pontos, tá? Eu vou usar um pouco da minha vida pessoal. Cartão de crédito eu gosto bastante de usar. Porque ele é fácil de você rastrear. Ele é fácil de você colocar, ver o que está acontecendo com ele. Então, por exemplo, eu na minha vida pessoal, eu tento a usar mais cartão. Tudo que eu puder fazer no cartão, eu faço. Porque eu tenho um maior controle. Estou fazendo uma vazão de dinheiro. Tá tudo indo pra uma mesma torneira, que nem você tinha falado. E eu posso fechar, abrir o quanto eu quiser. Entendi. Mas eu tenho um controle disso. Tranquilo? Então a ideia é você, além de você saber para onde está indo o dinheiro, é você ter menos portas de saída para o dinheiro. Que aí você consegue ver menos portas, menos torneiras, você tem que tomar conta. Exatamente. E mesmo as torneiras abertas, sim, tem um controle mais efetivo. Entendi. Tranquilo? Legal. Beleza. E aí aquela sensação, né? Puta, pra onde foi meu dinheiro? E agora, né? Como é que eu vou fazer? Não sei, Matheus. Tentei me controlar. Esse mês foi complicado. Black Friday apareceu. Nossa, Black Friday. Você sabia que hoje tem muita empresa que paga o 13º do funcionário? Antes da Black Friday? Só
com o dinheiro da Black Friday. Caramba. Bota fé. Doideira, né? Bota fé que paga. Pois é, empresa grande, tá? Empresa grande. E, bom, voltando no nosso assunto aqui, né? Como que eu vou me blindar um pouquinho? E, Vitão, vou te fazer agora 4 perguntas. Tá. Vou te colocar numa situação, vou botar você na reta agora. Manda ver. Beleza. Imagina que agora você vai comprar o seu PlayStation 4. Beleza, vou comprar. Qual o primeiro jogo que você vai comprar junto? Primeiro jogo que vou comprar junto? É God of War. God of War. Melhor jogo que tem. É bom esse jogo, né? Puta que pariu. Legal. Bom, aí você chega lá na loja E você vê lá o preço do PlayStation 4. Não tô falando de valores aqui, se é usado, se é novo, mas você vê lá, bonitão na caixa. Dá vontade de comprar? Porra. Você tem dinheiro no bolso, dá pra você comprar. E agora? Aquela vontade que não passa, Natal. Então, olha, tá água na boca, né, Vitão? Fala aí. É vontade de jogar de novo. Então, qual é a primeira pergunta? Então, você realmente quer esse videogame? Quero. Quer mesmo? Quero jogar o jogo. Olha lá, hein? Não deixe chegar na quarta pergunta. Não deixe chegar na quarta pergunta. Você realmente quer? Quero. Legal, Vitão. Você precisa de videogame? Não precisa. Mas eu quero muito, vamos dizer. Não precisa, mas você quer muito. Quero muito. Mas você não precisa. Não precisa. Mas mesmo assim, você vai comprar. É Natal. É Natal. Espírito natalino. Exatamente. Então, você pode comprar esse videogame? Os boletos estão atrasados. Melhor não. Melhor não, né? Mas vamos dizer que eu posso. Dá pra fazer uma forcinha? Dá pra fazer uma forcinha. Você vai chegar na quarta pergunta mesmo, Vitão? Vamos lá, o que é? Então pode abrir a carteira. Você merece comprar esse videogame? Olha, baseado nos gastos dos meses anteriores, meu consultor financeiro diria que não. Mas você merece, Vitão? Eu mereço. Trabalhou o ano inteiro, né, Vitão? Então vai. Fala aí. Pô, tu não vai falar que não? Justo. Então, só que qual que é o grande problema, Vitão? Por que as pessoas não conseguem frear? Por causa dessa última pergunta. Qual que é a primeira pergunta que as pessoas se fazem? Se eu mereço. Se eu mereço. Pôs outras três. Esquece se pode, esquece se precisa e principalmente esquece que realmente quer. É esquisito isso, é estranho falar, mas isso... Tive um mundo bem consumista, né? O primeiro impulso é fazer a compra. Eu tô falando sobre o PlayStation 4, mas isso vai pra qualquer coisa. Época de Páscoa, chocolate. Quanto custa um ovo de chocolate? Uma bica. Uma bica. Só que as pessoas merecem? É Páscoa. É Páscoa. Então é esse ponto que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? São alguns contra-ataques para você evitar que você perca dinheiro. Essas perguntinhas sim ajudam. Não deixe chegar na quarta. Pessoal de casa, não deixe chegar na quarta pergunta. Você realmente vai perder dinheiro com isso. Beleza. Outro contra-ataque importante. Esperar 30 dias pra comprar. Espera. Mas o videogame... Espera. Não, espera 30 dias. Entendi. E eu vou te dar uma situação que é muito comum, principalmente para as pessoas que trabalham na área da tecnologia. Então, assim, ou que gostam de jogar videogame, ou enfim. Trocar computador ou comprar alguma coisa para algum software diferente e tudo mais. Tudo um exemplo muito, muito risório aqui, tá? Mas só para a gente poder entender um pouquinho o que eu estou falando. Imagina que hoje você decida que o seu computador precisa de uma atualização e que você precisa comprar um software novo. Certo? Você realmente precisa desse software? Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que Legal. Vamos dizer que você esperasse mais 30 dias. Talvez não mude nada. Talvez não mude nada. Mas e aí? Quem vai te dizer que nos próximos 30 dias não vai ser um computador que já tem esse software instalado? Então o negócio é sempre você esperar 30 dias pra você ter noção se você realmente precisa fazer o gasto. Entendi. É você ter uma calma. De novo, é você evitar a pressa. É evitar a pressa. A gente ouve hoje muitos gatilhos mentais de empresas que fazem grandes vendas do sentido de é só amanhã, é Black Friday. Isso faz a pessoa ter um impulso de querer comprar. Qualquer propaganda no Instagram tá escrito a promoção acaba hoje, as últimas 5 horas, os primeiros 100 clicaram no link. Porque instiga a pressa, instiga o impulso. E esse impulso é sim o inimigo. Então, a dica de ouro, uma das dicas de ouro de hoje é esperar.
Espera 30 dias. Vê o que acontece. Tranquilo? Beleza. Pessoal de casa, pega a dica, hein? Beleza. Outro ponto, Vitão, o dinheiro vivo, tá? Questão de dividir em diferentes moedas. Cédulas menores. Tá, Tem mais controle. Você tem mais controle, você vê o que você tem, o que você não gasta. A gente vê às vezes R$50, olha e fala, nossa, eu tô cheio de dinheiro. Porque eu tenho uma nota que vale R$50. Uhum. A gente vai às vezes 5 notas de 10, a gente não tem a mesma sensação. Uhum. Aí você tem mais controle sobre o gasto. E você segura. Uhum. Isso tá aqui, ó. É mental, é mindset, de novo. Uhum. Tá? Outro ponto importante. Então, final de ano. O que as pessoas mais pensam em fazer na virada? Tomar uma, né? Tomar uma? Também, concordo. Aí você não tá errado. Mas viajar. Viajar. Legal. Imagina que você começa a programar a sua próxima viagem do ano que vem para Cancún. Parece bom já. Parece uma boa, né? Legal. Só que às vezes, por causa dessa pressa que o mercado te coloca, nos coloca, a gente esquece do porquê a gente está juntando dinheiro. E muitas vezes é questão da gente visualizar isso. Então por que não colocar uma foto? Colocar foto na carteira. Colocar uma foto na carteira. Toda vez que abre, vai pensar em comprar o Play 4, viagem pra Cancún, Viagem para Cancún. já guarda o cartão de novo. Porque te ajuda a visualizar. Outro ponto disso aqui pode ser desde a parte de ter uma família, de comprar o carro dos sonhos. Pode ser a parte de comprar uma casa, mas é uma forma de você ajudar ao teu cérebro, ao teu subconsciente a mentalizar. É um contra-ataque, literalmente. Entendi. Você freia, porque você lembra do que você está fazendo. São pequenas coisinhas que a gente faz que mudam o nosso esforço financeiro, o nosso trabalho e também as nossas conquistas. Imagina que você está planejando essa viagem aqui e gastar, sei lá, R$10.000 na viagem para Cancún. Passar uma semana lá. Boa viagem. Se pudesse ser com R$12.000, melhor ainda. Entendi. Só que muitas vezes as pessoas chegam nessa situação de viajar podendo gastar 6, no máximo R$7.000. E aí a viagem muda. Isso vai desde a compra de um carro até fazer a viagem no final de ano. Entendi. Então, qualquer planejamento financeiro, sempre manter o foco no seu objetivo maior, pra você não se descontrolar nos gastos do meio do mês. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a gente perde esse foco. E pode ser uma coisinha besta, vou colocar dessa forma, mas é porque a gente esquece de visualizar a big picture aqui dentro. Por que eu estou fazendo isso? O que está me motivando? E às vezes essa falta de visualização perde. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Outro ponto é você entender um pouco o que representa essa viagem para o meu trabalho, para a minha produção. Quanto eu preciso trabalhar para chegar minimamente nessa viagem. Entendi. Então, quantos dias eu tenho que trabalhar, quantos meses, blá blá blá. Quem trabalha com meta, quanto eu tenho que vender, quanto eu tenho que produzir. Empresário, quanto eu tenho que crescer a empresa. Entendi. Médicos, principalmente pessoas que trabalham na área da saúde, quantos plantões eu tenho que fazer. Muitas pessoas que são clientes médicos, pessoas que são da área da saúde, trabalham sim em plantões, dentro do hospital. E muita gente faz a conta de quantos plantões você tem que fazer para poder pagar a viagem. Aí você tem mais controle sobre quanto você tem que trabalhar, pra você tem que ganhar, pra você conseguir gastar depois. Sim, às vezes é só uma questão de mindset, de novo, sempre batendo no mindset. Mindset vai mudando essa parte de mindset, adaptando. Claro que não é fácil, mas é o ponto principal do teu planejamento funcionar, dos teus objetivos acontecerem. Sua cabeça não muda, nada muda. Nada muda. É aquela coisa, de novo, dando o exemplo do nutricionista. O que adianta montar a melhor dieta do mundo, sentar com os 15 maiores nutricionistas do mundo, se você não faz sua parte? Entendi. Tá. Legal. Eu costumo colocar esse ponto, Vitão. O seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro, o teu sucesso pessoal, ele depende de duas coisas. É a parte técnica e a parte comportamental. A parte técnica, ela corresponde a 10% do teu sucesso, do teu resultado. E os outros 90%? Tudo comportamental. Tudo comportamental. Legal. E um completa o outro, né? Também não adianta você ter a vontade de não saber como fazer. Então, tem que fazer 100% de qualquer jeito. de qualquer jeito, tá? Legal. Bom, dica de ouro aí pra gente poder falar um pouquinho. Pra você hoje que paga taxa em banco, né? Existe uma resolução do Banco Central, que é a resolução 3919. É uma resolução que te dá o direito a ter um pacote essencial. Tá? Você não paga taxa. Não paga taxa nenhuma no Não banco? paga taxa nenhuma. Então, claro que são pontos limitados, algumas coisas, mas de verdade, aí você entender o quanto isso ajuda no teu planejamento. Bancos digitais também, por exemplo, hoje, estou colocando aqui Banco Inter, estou colocando a Nubank, estou colocando o Banco Original, enfim.
são instituições financeiras que te colocam um cartão de crédito à disposição sem pagar taxa também. Legal. Já vi situações da pessoa economizar em taxa R$80 por ano. Pô, por mês, desculpa. Pô, por mês é pouco, né? R$80. Bota no ano. Dá quase R$1.000. Pô, é verdade. R$960 por ano. Dá pra pagar a passagem de Cancún? Ou chegar pelo menos um pouquinho mais perto? Se comprar na Black Friday, dá. Dá, né? Dá pra pelo menos ajudar a pagar a passagem. Com certeza. Legal. Então, a resolução 3919... Do Banco Central. O nosso telespectador pode ir lá falar com o gerente dele e falar assim, ó, baseado na resolução 3919, eu quero não pagar taxa nenhuma. Resumindo a história, ele pode chegar no gerente do banco e falar assim, gerente, eu quero ter o pacote de planos essenciais. Pode crer. Entendi. Se o gerente encrencar alguma coisa, e aqui de novo, Vitor, eu não levanto bandeira para ninguém. A minha intenção aqui até da premissa da W1 é ter um planejamento imparcial. E também não cabe a mim falar mal de gerente de banco. Eu conheço muita gente que atua como gerente de banco e tem uma índole perfeita. O ponto é que é um direito nosso. Do consumidor. Tá certo. Essa informação tem que ser sim disseminada. Então, legal. Uma coisa que eu faço, por exemplo, hoje, eu tenho um pacote de planos essenciais num grande banco do Brasil. Não no Banco do Brasil, mas em um grande banco brasileiro hoje, que tem território nacional. E eu tenho uma conta num banco digital. Tá? Então, o que eu faço? Eu não pago taxa nem para ter cartão de crédito, e nem para sacar dinheiro, e nem para fazer TED. Perfeito. Porque eu tenho o meu limite, eu sei o quanto eu posso fazer isso, eu sei o quanto eu faço isso. De novo, trazendo para aquele ponto que a gente conversou antes. O que eu realmente gasto no cartão? O que eu gasto de boleto? O que eu gasto de débito? Então, hoje, graças a esse tipo de estratégia, o meu planejamento, eu eliminei as taxas, eu consegui eliminar as taxas. É super importante você entender o quanto isso também não ofere no seu planejamento. Tá? Então, é uma dica de ouro aí pro pessoal de casa. Vai ficar pra ajudar de alguma forma aí. Total, tá bom? Total. Vitão, fala um pouco de dívida agora. É um ponto que muitas pessoas perguntam, que procuram o nosso trabalho lá na W1, né? Consultor financeiro parece que serve para duas coisas. Para ajudar as pessoas a terem muito mais dinheiro que já tem ou para tirar a dívida. Não é essa a premissa. Eu vou resumir a história aqui. As pessoas que têm dívidas hoje, elas têm situações e estratégias que elas podem sair. Desde começar a pagar uma dívida de maiores juros, desde contrair uma dívida menor, ou seja, trocar uma dívida pela outra, e, em últimos casos, sim, abrir mão de patrimônio. Qual é o melhor para o meu cenário? De novo, consultor financeiro é a pessoa para te ajudar. Entendi. Tudo bem? Beleza. Bom, investir não é só também a parte do nosso trabalho, tá? Do nosso planejamento. A gente tem que olhar tudo. O que hoje me impede de investir? O que hoje pode atrasar meus investimentos ou até minar todos eles? Quais são os riscos? Então, o trabalho hoje é também mitigar os riscos. Desemprego, problemas na parte da saúde, ter um problema de saúde mesmo. Dano material, então o carro, a casa, o celular, acidentes pessoais. Então, cara, o que pode acontecer comigo que eu fique sem trabalhar 2, 3, 4, 5 meses? O que isso influencia na minha renda? E como se preparar para isso? Como se preparar para isso, como mitigar esse ponto. Entendi. A parte da morte, a gente costuma brincar que a parte da morte é um ponto é uma linha muito tênue entre você deixar alguma coisa para alguém e você realmente precisar. Então, a gente tem que olhar isso com mais carinho? Sim. Não se investe com dinheiro que não se ganha. Entendi. Não se investe com dinheiro que não se ganha. E, querendo ou não, gastos inesperados. O que eu posso fazer para blindar? O que eu posso fazer para mitigar esse tipo de risco? E esse trabalho o consultor financeiro vai olhar hoje. A parte de desemprego, só batendo rapidinho. Sim, preparar a parte de reserva de emergência. Então, ter alguma coisa destinada a esse ponto. Para que você... Num cenário ideal, quanto dinheiro eu devo ter? Aquelas questões de salário assim guardado. Tá, a gente costuma colocar em torno de 6 vezes o valor da renda, tá? Ou do custo de vida. Que aí você fica preparado para mais ou menos uns 6 meses, assim. Meio ano, né? Entendi. Tempo legal para você poder se recolocar e até reaver a tua força de trabalho e também a tua renda. Tá? Entendi. A parte de problemas de saúde, sim, plano de saúde. E aqui eu faço questão de frisar um ponto importante. Muita gente hoje não faz plano de saúde porque não acha que não faz sentido. Que é caro. Que é caro. Ou porque, hoje o meu trabalho já paga o plano de saúde, tudo bem, tem cenários que não faz sentido realmente. Mas e aí, o respaldo do plano de saúde? Hoje, uma diária de UTI particular, ela vale entre 5 a 10 mil reais por dia em média.
5 a 10 mil reais. Tá, é um jeito fácil de quebrar, hein? Um jeito fácil de quebrar. E muita gente acaba optando por não seguir com isso. Por quê? Justamente... mas os médicos do SUS são os mesmos médicos do Einstein, os mesmos médicos do Sírio-Libanês. Concordo. E para chegar até nesses caras? Qual o processo que eu passo? Quanto tempo de fila eu tenho que ter? Não, com certeza. Aí você, pai de família, vê seu filho dentro do hospital. Como é que fica? Complicado, né? Então é por isso que é importante olhar com mais carinho esse ponto também, tá? Danos materiais, a parte de seguro de carro, seguro de casa também é importante a gente olhar. O respaldo que você vai ter relacionado a cada uma delas. Seguro de acidente, sim. É importante a gente olhar um pouco essa parte de seguro de acidentes também, tá bom? Não relacionado a ter um seguro de acidente, mas no sentido de ter um respaldo para isso. A morte. Não só a parte do... Se eu morrer, vai ficar para meus filhos, vai ficar para quem? Não, mas não é só isso. Eu tô falando de inventário, tô falando de TCMD, de você ter esse dinheiro disponível para poder a sua família ter acesso. Entendi. Então, quem precisa de planejamento financeiro? O estagiário, o endividado, o empresário ou o senhor de família? Ou o senhor de idade de 80 anos? Todo mundo. Todo mundo. Só que quantas pessoas de fato param para olhar esse ponto? Não, com certeza. Exatamente, tá? É como você falou no começo da apresentação, né? Todo mundo precisa de médico, todo mundo vai no médico. Todo mundo, quando tá precisando de nutricionista, vai no nutricionista. Quem precisa de conselho financeiro precisa da ajuda de vocês. Perfeito, é exatamente esse ponto, tá? Exatamente esse ponto. E aí vou falar um pouquinho sobre o efeito do dinheiro e como impactou a inflação hoje no nosso trabalho, tá? Na nossa vida. Basicamente, Vitão, 20 anos atrás, R$300 no mercado, como que era? Comprava 2 meses de comida. Comprava 2 meses de comida. E hoje em dia? Nem meio. Nem uma semana. Nem uma semana com muita sorte. Então, por que isso? É o efeito da inflação. Hoje, o IPCA ele é medido através da cesta básica, a média cesta básica que é medido o valor dos itens dentro do Brasil inteiro, de todas as cidades do país. E aí a ideia é que faça assim uma média do valor, enquanto valorizou isso nos últimos tempos. Então essa valorização é que sim deixa as coisas mais caras. Sim. Então, querendo ou não, esse dinheiro que era R$100, se não tiver investido... Ele vai valer menos. Vai valer menos, porque as coisas ficam mais caras e o dinheiro não valorizou absolutamente nada. Por isso que você não deixa o dinheiro embaixo do colchão. Obrigado. Obrigado. Bom, e para finalizar, Vitor, acho que é um ponto importante, assim, até para tirar um pouco de dúvida do pessoal, por que esse AUE em cima da Previdência Social? Tá? Dentro do gráfico eu trouxe uma comparação da população do Brasil e no Japão em 2014. A faixa etária, quanto mais alta ela tiver... mais velha a população. Mais velha a população. E qual que é o ponto aqui dentro? Os nossos avós, quantos irmãos eles tinham? Muitos. Muitos. Hoje você tem quantos irmãos? Tem uma só. Uma só irmã. Exatamente meu ponto. Hoje existem muito mais pessoas aposentando do que efetivamente trabalhando. Entendi. Isso, uma hora, a conta não vai fechar. Entendi. É por isso que a reforma é tão necessária. E mesmo assim tem gente que não recebe, tem gente que está recebendo esse parcelado de outras formas. Então tem que tomar cuidado sim. Tá? Entendi. Por isso que é importante depender das próprias pernas. É importante você olhar para o seu planejamento, não depender do governo mesmo em situação boa, em situação ruim. Hoje quem ganha o dinheiro é você, quem está trabalhando na rua é você, quem pega o trânsito, quem pega transporte público é você. Então sim, você também tem que olhar para o teu planejamento, para o teu futuro, como se fosse um médico, como se fosse um advogado. Entendi. Tá. Legal. Essa é a ideia que eu queria trazer para vocês hoje, Vitor. Então até agradeço já desde já todo o papo. Prazer receber você aqui. E, bom, qualquer pergunta que você tenha, qualquer dúvida, fica à vontade. Acho que é legal de mencionar que, assim, a gente sabe que nem todo mundo consegue se aprofundar e entender sobre essa parte de finanças pessoais como você. Sim. E é por isso que vocês prestam um serviço de vocês, né? Vocês sabem que o pessoal trabalha 8 horas por dia, chega em casa cansado, não vai ter tempo de começar a ler sobre os diferentes fundos. E é por isso que acho que é legal deixar que o pessoal que tiver interesse, contratar o serviço do Matheus, do Rogério, o pessoal da equipe deles, vou deixar aqui embaixo aparecendo, e-mail, modo de contato. E também que vocês têm vaga na equipe de vocês, como é que funciona isso? Sim, na verdade hoje a profissão de consultor financeiro pessoal é uma profissão emergente no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E sim, hoje nós temos mais de 50 a 60 mil clientes e a nossa capacitação hoje precisa de mão de obra. Nós temos poucos consultores financeiros perto da demanda.
Então, sim, hoje a gente está com esse ponto também aberto. E até para quem quiser ser um consultor financeiro, entender um pouquinho mais a fundo, sim, pode me procurar, fica à vontade. E a gente bate um papo. Você vai deixar o meu Instagram aí, o do Rogério também. Vai aparecer na tela, vai estar na descrição também. Segue ele no Instagram, ele faz um conteúdo bem legal. É isso aí, né, meu amigo? Beleza. Foi um prazer receber você aqui no programa. Prazer é todo meu. A gente se fala mais uma vez. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado, hein? Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.